Olá, é um prazer estar aqui com você que acompanha o canal Educação, História e Política por Jorge Carvalho. Estamos nos encontrando para uma nova conversa, desta vez sobre quanto custa manter um aluno na escola. O que é que isto custa? E o que é que isto tem a ver com a qualidade do ensino que a escola oferece. É sobre este tema que nós vamos conversar hoje. Mas antes de iniciar a nossa conversa, eu quero lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça agora a sua inscrição. Se você fizer a sua inscrição, clique no sino que há ao lado do link de inscrição para que cada vez que a gente postar aqui um novo vídeo, você seja notificado e possa acompanhar de perto as atividades do canal Educação, História e Política. Vamos à conversa. O Fundeb, o novo Fundeb, representa muito. Para mim, se ele cumprir 3 funções, ele já terá cumprido aquilo que ele poderia cumprir na educação brasileira. Se ele permitir o aumento da matrícula na educação infantil e no ensino médio, com a universalização consequente dessa atenção. Se ele permitir a melhoria da qualidade do ensino fundamental, do ensino médio, né, e das condições de oferta de educação infantil. E se ele possibilitar a elevação do valor aluno-ano, eu acho que terá cumprido 3 problemas importantes da educação básica brasileira, terá atendido esses 3 problemas. Porque a gente precisa ponderar com algumas coisas. Primeiro, esse Fundeb que a gente tem agora, né, que é transitório, né, e que termina agora a sua validade no dia 31 de dezembro de 2020, é definido pelo ato das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição Federal. É o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, né, foi uma emenda constitucional apresentada em 2006. Por ele, 20% das receitas tributárias e de transferências dos estados e municípios constituem o dinheiro do fundo. E aí é necessário que a gente faça uma desmistificação. O senso comum imagina que o Fundeb é uma montanha de dinheiro que a União Federal manda para os estados. Isso é uma ilusão. O Fundeb é a receita tributária própria de estados e municípios. O Fundeb é as transferências obrigatórias tributárias de estados e municípios, ou seja, um cidadão que compra um carro aí no Tocantins, o carro tem um imposto federal, né? Esse dinheiro vai para os cofres do Tesouro Nacional. O valor agregado referente à venda de carros no estado de Tocantins é devolvido ao estado, né, um percentual daquilo que a União recolheu. E sobre isso também é descontado os 20% do Fundeb. Eu direi, o Fundeb são 27 fundos, um em cada estado. A soma desses 27 fundos forma um bolo nacional e o governo federal, a União Federal, que é o maior arrecadador de impostos, contribui com apenas 10% do valor que foi arrecadado dos tesouros estaduais e municipais. Assim é agora. Já foi mais frágil. No início era só 15% das receitas tributárias de estados e municípios, né, e uma pequena complementação da União, que só servia para financiar o ensino fundamental. Assim foi criado em 96 e foi um passo extraordinário. Em 2006 avançamos mais e aumentamos o percentual para 20% e passamos a financiar não apenas o fundamental, mas também a educação infantil e também o ensino médio. Ora, há estudos que nos revelam o seguinte: se nós não tivéssemos Fundeb,
No ano de 2019 e 2020, as estimativas dizem que nos municípios mais pobres do Brasil, o custo aluno poderia estar girando em torno de R$ 500 ao ano. Imagine. Hoje, o nosso custo aluno ainda é baixo, né? É R$ 3.600 ano. Todavia, é uma diferença muito grande em relação que nós tivemos. Eu direi, o Fundeb é uma ferramenta democrática e continuará sendo, assim eu espero, porque a Câmara aprovou agora em julho e a nossa expectativa é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, paute o Fundeb para ser votado agora no mês de agosto. O senador Flávio Arnes, que é o relator, já fez o seu relatório, já entregou. Falta o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pautar a sessão na qual será votado no Senado Federal. E eu acredito que pautará, porque Davi Alcolumbre, ele pessoalmente como senador, é signatário de uma emenda que está no Senado, que também faz alterações no Fundeb e que é até mais salgada para o Tesouro Nacional do que o que foi aprovado. Porque o que se aprovou é que a complementação da União agora passa a ser de 23%. Antes era de 10%. No projeto de Davi Alcolumbre, que ele assinou junto com o senador Randolph Rodrigues, a complementação da União passaria para 40%. Né? Então, por aí a gente vê, né, que o Fundeb ele unificou as duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, num pensamento positivo em torno da educação. Direi mais, o Brasil investe atualmente, né, tem um custo aluno ano de 3.600, isso é muito pouco para investir na educação básica. Os investimentos do Brasil, o custo aluno ano do Brasil, quando a gente olha a educação superior, é razoável e quase se equipara, por exemplo, à média dos países da OCDE. Mas, quando a gente fala em educação básica, nós estamos contribuindo com muito pouco. O país precisa investir mais. No ensino superior também. Mas, neste momento, nós temos uma urgência chamada educação básica. O gasto total que o país faz por aluno ano, você pegar o Fundeb, mais o MDE, né, a manutenção e desenvolvimento do ensino, todas as verbas, aqueles famosos 25%, e mais os outros recursos que são gastos, o Brasil gasta por ano com um aluno do ensino fundamental, por exemplo, da educação básica, $3.800, em média. Na OCDE, esse gasto é de $8.600 por aluno ano. Ora, isso significa o quê? Significa que nós gastamos menos da metade, cerca de 40%, da média internacional do que se gasta com um aluno da educação básica por ano. No ensino médio, o Brasil investe, em média, $4.100 por aluno ano. A média de investimento dos países da OCDE é de $10.000 por aluno ano. Eu tenho ouvido o discurso do atual governo federal dizendo que quer o Brasil como membro da OCDE, da Organização do Comércio, quer ser membro de tudo. Ora, muito bem, é bom que a gente comece a imitá-los e a elevar os nossos gastos nessas coisas, não é? Porque é muito pouco, né? Imagine, no ensino médio, um aluno brasileiro custa anualmente $4.100 em média. Um aluno do resto do mundo, em média, dos países desenvolvidos, custa $10.000 por ano. É claro que há que haver diferença entre a nossa escola e a escola dos outros lugares, né? E nós temos uma economia que suporta isso. É importante que a gente saiba o tamanho da contribuição que o Fundeb oferece à educação brasileira. Para que nós tenhamos ideia, atualmente 63% do investimento em educação básica no Brasil é o que representam os gastos do Fundeb.
né? Ou seja, mais da metade do que se gasta, mais de 60% é dinheiro Fundeb que é posto na educação brasileira. Ora, e como que isso acontece? Acontece do seguinte modo: os estados contribuem com aqueles 20% que eu falei no início, os municípios contribuem. No meu estado, Sergipe, aí todo mundo põe esse dinheiro numa conta especial que existe no Banco do Brasil, né? E o estado tem uma quantidade de alunos matriculados e cada município tem outra quantidade, cada um tem a sua quantidade de alunos matriculados. Se pega o valor que está lá e se redistribui com base no custo aluno ano com a matrícula de cada estado, com a matrícula do estado e a matrícula de cada um dos seus municípios. No caso do estado de Sergipe, o estado de Sergipe tem 75 municípios, é um estado pequeno, bom da gente exemplificar. O estado de Sergipe, a quantidade de recursos que o Tesouro Estadual coloca é bem superior ao que o Tesouro Estadual retira. Alguém poderia dizer, mas isso é injusto. Não, não é não. Isso é redistribuição com a escola pública do estado, para que o aluno de Aracaju, que é a capital do estado, que custa, em média, R$11 mil ano, não tem uma escola que seja muitas vezes superior à escola de Ilha das Flores, que fica na foz do Rio São Francisco, por exemplo, e que é um daqueles municípios que, se nós não tivéssemos Fundeb, teria em média um custo aluno ano da base de R$500. Então é justo que se equalize essas coisas. E no que concerne a complementação da União, há uma grande injustiça que se comete hoje. Como é que isso funciona? Se faz a conta, todos os estados colocam o seu dinheiro no Fundeb e se faz uma soma de quanto deu o volume total do que será gasto em educação no país. Se pega aquele estado onde a média de gasto vai ser a menor de todas e se põe esse recurso da União ali até que o valor chegue ao segundo menor. E quando chega iguala com o segundo menor, se põe dinheiro nos dois para que chegue ao terceiro menor. E aí quando chega no terceiro, se põe dinheiro nos três para que chegue ao quarto menor, até esgotar os 10%. Isso comete injustiças. Por exemplo, na região Nordeste, tem 2 estados que não recebem um único centavo da complementação federal. Sergipe e Rio Grande do Norte. Nós somos estados que não recebemos. E por que isso é injusto? Porque você faz com que o município de Ilha das Flores, que eu exemplifiquei aqui, tenha um tratamento desigual. A média do custo aluno na Bahia e a média de recursos do Fundeb na Bahia é menor do que a de Sergipe. Aquela quantidade enorme de municípios, né? Um continente. Pois bem, todavia, a capital do estado da Bahia, Salvador, é a 4ª maior cidade brasileira. Uma cidade muito rica, com poder aquisitivo elevado. E o aluno da escola pública de Salvador recebe, é beneficiado pela contribuição dos recursos da União, enquanto o aluno do município de Ilha das Flores não é. O novo Fundeb vai corrigir isso. Vai fazer com que esses 10% continue e os 13% que se acresce, porque a colaboração passará a ser de 23%, esses 13% seguintes serão os 10% como é agora, e os 10,5% seguintes serão distribuídos de acordo com o tamanho de recursos que cada município brasileiro tem por aluno. Para vocês terem ideia, no estado de Sergipe, dos 75 municípios, 60, me parece são 63, passarão a receber complementação dessa parte. E virá uma outra coisa que eu acho boa. Os outros 2,5% que faltam para completar 23 serão distribuídos entre estados e municípios de acordo com o valor agregado da cota do ICMS e de acordo com
isso proporcional à elevação da qualidade do ensino no município ou no estado a cada ano, né? Ou seja, se fez um sistema híbrido, um sistema composto para melhorar a distribuição desses recursos, torná-la mais democrática e, além disso, garantir, né, que todos tenham acesso a mais recursos, a uma quantidade maior de recursos.